Olá, estamos em mais um Pode Mulher. Hoje eu, Adriana Fabres, que sou dentista, pós-graduada em harmonização orofacial, trago aqui minha amiga Fabi Denadai, eu sou consultora de imagem e estilo e hoje temos uma convidada muito especial, não é isso, Adriana? Muito. Fala aí pra gente. Hoje nós vamos falar de como a gente pode diminuir o estresse de forma muito saudável. E para isso nós vamos trazer ela, que é mãe da Alice e do Daniel. Ela é médica formada pela UFES, anestesiologista, especialista em dor. Gente, a descrição dela é tão grande que às vezes é melhor ela se apresentar, né? Que tanta... Nossa, o currículo maravilhoso, ó. Aqui, consegui. Ela fez residência em anestesiologia na USP, especialização em medicina da dor também na USP, doutorado em anestesiologia pela Universidade Estadual Paulista, aperfeiçoamento em medicina da dor em Stanford, na Califórnia, Estados Unidos. Então, assim, o currículo é gigante. Ela é uma pessoa incrível e ela é a doutora Carla Caspar. Obrigada. Fala um pouquinho agora, Carla, conta um pouquinho de você pra gente conhecer quem é você. Fala aí. Obrigada, inicialmente um prazer estar aqui com vocês duas. Desde que eu conheci esse projeto do Pode Mulher, eu fiquei apaixonada pelo trabalho que vocês estão fazendo, que é de extrema importância. E eu falei, eu estava ansiosa para estar aqui com vocês, de tanto que eu achei incrível. Meu nome é Carla Caspar, eu sou formação em anestesiologista e já há mais de 10 anos que eu dedico a minha vida, há um pouco mais de 10 anos que eu me dedico a minha vida em tratar o paciente com dor de uma forma integral. Isso é interessante porque a dor é uma coisa multifatorial. E nesses estudos de como tratar o paciente da melhor forma, surgiu o assunto que nós vamos falar hoje daqui a pouco. Então eu sou a Carla. Eu sou mãe de Daniel e Alice, esposa, e tenho consultório e atendo também em serviço público. E é com muito prazer que a dor entrou na minha vida para tratar esses pacientes e eu fui desenvolvendo outras áreas que a gente vai conversar hoje. Porque assim, nesse dia corrido, né, de tantas atribulações, de tantas coisas para a mulher, né, a mulher desempenha tantos papéis que você tem que cuidar disso, você tem que cuidar da casa, mas você trabalha, você às vezes estuda para sempre estar se aperfeiçoando e aí acaba ficando muito estressada, com muito, né, hoje, né, o que mais se tem são as doenças, né, do estresse e tudo. E se a gente puder cuidar disso de uma forma mais saudável, mais simples, é melhor, né? Então, como que a gente pode fazer isso de uma forma mais saudável, diminuir esse estresse do dia a dia? Conta pra gente, Carla. Adriana, a gente estava conversando, né, sobre isso e eu conheci já há muito tempo, acho que foi em 2016 que eu ouvi falar pela primeira vez sobre atenção plena ou mindfulness. Inicialmente até foi num congresso no Japão que eu ouvi isso parecia muito longe para mim, eu não conhecia mesmo. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E passou. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. Em 19 eu estava em outro congresso, em outro país, e teve uma manhã inteira sobre isso. Eu falei, agora eu vou ouvir, porque não é possível. Como que eu não sei isso e eu vou ouvir? E quando eu fui nesse segundo congresso que eu comecei a ouvir, eu via todos os benefícios que uma atenção plena e a mindfulness podem te trazer técnicas de como você controla o estresse, a ansiedade. Isso aplicado em hospitais, e eles mostraram vários estudos científicos que reduzia a mortalidade dos pacientes. Olha. E fazia um maior critério de felicidade entre profissionais. E principalmente muito exigido no nosso mundo atual, aumentava a motivação e o desempenho desses profissionais. E isso me deixou maravilhada, porque eu falei, como que é uma técnica? E aí eu fui estudar mais. E eu fiz um curso disso para aprender, porque tudo que eu não sei, eu quero entender a fundo. E eu fiz um curso e fui entendendo ainda mais como funciona, que nós vamos conversar, eu vou dar algumas dicas e a gente vai destrinchar esse assunto aqui, que parece um palavrão, mas nada mais é do que você voltar a sua atenção ao seu presente momento. Isso que eu queria saber, o que é a atenção plena? Perfeito. A atenção plena nada mais é do que a gente voltar a nossa atenção, a sua própria atenção, ao que você está fazendo. Hoje é comum nas nossas vidas
que a gente esteja fazendo uma atividade, mas pensando em milhares de outras. Isso é comum, mas isso não é normal, isso não é benéfico para o nosso corpo. Vou dar um exemplo bem simples. A gente almoça e raramente você está preocupado apenas com o almoço. Você está à mesa em família, preocupado com o dever da criança, com o supermercado para fazer, com a reforma para ligar, para o técnico do não sei o que para ligar. E isso é muito deletério, isso faz muito mal para o nosso organismo e principalmente para a nossa mente. Vários estudos científicos já mostraram que as pessoas que praticam atenção plena, eles têm menos nível de estresse, menos infarto, menos depressão, menor mortalidade e, claro, melhores relações interpessoais, melhor produtividade, motivação e o que é meu encantamento é maiores critérios de felicidade. O que são critérios de felicidade? Carla, que você falou. Isso é muito interessante. Foi feito um estudo dentro de um hospital em que as pessoas ligavam para os trabalhadores de hospital de diversas atividades, áreas, e perguntava: oi, o que você está fazendo? Aí o técnico do raio-x, estou fazendo o raio-x de uma criança. O que você está pensando agora? Aí ele respondia: estou pensando que eu tenho que colocar o filme em tal posicionamento, com a criança em tal posicionamento. Ok. Aí ligava para o diretor do hospital. O que você está fazendo? Eu estou fazendo uma reunião de negócio. O que você está pensando? Eu estou pensando que eu preciso deixar meu carro hoje à tarde para revisão, porque vai vencer a data. Aí ligava para um outro médico. O que você está fazendo? Eu estou atendendo um paciente. O que você está pensando? Eu estou pensando que a minha esposa vai viajar hoje à noite, eu tenho que buscar as crianças na escola. Esse estudo ligou para várias pessoas dentro de um hospital. E as pessoas que estavam pensando no que elas estavam fazendo naquele momento tiveram critérios, tiveram pontuações maiores de felicidade. O que é isso? Quando a gente faz estudo científico, a gente aplica questionários que dão scores, dão pontuações de felicidade. Você consegue comparar isso de forma objetiva. Independente de graduação, de financeiro, de posição e status social, as pessoas que trabalhavam pensando no que elas estavam fazendo, elas tinham critérios de felicidade maior. Como se elas fossem mais felizes que outras, as que tinham pensamentos em outras áreas. E isso aumentou a evidência de que quando você pratica uma atenção plena, você tem todos esses benefícios que a gente já sabe. Nossa, muito legal, né? E quando você fala achei muito interessante, porque esse mundo que a gente vive hoje, ele realmente estimula o nosso pensamento acelerado. Exato. E eu acredito que muito disso é estimulado pelas telas. Porque você pode observar que quando você está olhando um celular, algum vídeo, às vezes você não tem paciência de ver até o final. Você pode ver os stories, as pessoas ficam pulando. Eu acho que esse movimento de você não concluir algo para passar para outra atividade, eu acho que se estimula. Me corrige se isso, porque às vezes isso é uma coisa para a gente parar e pensar, que para reprogramar isso na gente. Me fala sobre isso, porque você estava falando, gente, as pessoas, elas é muito comum isso, as pessoas, elas estão aqui, por exemplo, eu estava no trânsito agora, super estressada para vir para cá, e eu não estava focada ali, e eu estressada, pensando o que eu ia ter que fazer aqui, depois, e ali mesmo, e ali às vezes é a hora que você sofre um acidente. Mas isso tem a ver com esse excesso de tela? Tem a ver as duas coisas, assim. Tanto é importante lembrar que essa coisa de você passou no trânsito não te traz prejuízo somente naquele momento. Porque foi um trânsito no dia, mas você almoça com o mesmo perfil, você lancha com o mesmo perfil e você vai dormir com o mesmo perfil de pensar outras coisas. Isso a longo prazo, ou médio e longo prazo, te traz inúmeros malefícios, inúmeros problemas para o seu corpo. E é isso que as pessoas não falam. Inclusive aumenta a ingesta alimentar, aumenta a fome, aumenta a ansiedade, piora a qualidade de sono. Só que isso não é muito bem descrito, não é muito bem falado. Mas a segunda coisa que você falou, realmente, o mundo hoje está numa velocidade incrível. Que ela, além de
talvez um pouco pior do que a velocidade, não só de redes sociais e tudo, tem a exigência, a necessidade de performar. Todo mundo tem que performar perfeito. Então você não tem que ser só uma esposa, você tem que ser a esposa, a mãe, a atleta e a profissional, e tudo performance perfeita. Isso gera um encargo emocional, uma carga emocional muito, muito grande, que traz também a necessidade de velocidade. Porque para você fazer isso tudo ao mesmo tempo com excelência, você se cobra uma velocidade. Só que isso acaba se tornando o quê? Improdutivo. Porque você acaba não fazendo tudo perfeito, isso gera uma angústia, isso gera uma decepção, e isso é outro problema. Então, uma coisa que assim, nem tá muito no tema, mas que eu gosto muito de lembrar, porque os trabalhos mostram muita coisa, é autocompaixão. Hoje em dia, às vezes uma colega, uma amiga sua erra com você, você fala, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Mas você mesma erra com você se cobra. Se culpa. Você fica brava. Então, a gente tem que se tratar como se fosse uma pessoa que você ama. Não, e sabe o que aconteceu esse dia? Você tá vendo que a gente não se permite, só que a gente permite o outro? Isso é muito problemático. Eu tava vendo esses dias que eu tava falando sobre a raiva e tal. Como que você pode melhorar a raiva? Eu falei, gente, eu não tenho raiva de ninguém. Às vezes a pessoa pronta comigo, bem, depois passa. Eu não tenho raiva de ninguém, não guardo raiva de ninguém. Só que aí eu lembrei que quando eu faço uma coisa errada, eu fico brava comigo o dia inteiro. Isso. Por que eu fiz aquilo? Por que eu não aproveitei aquela oportunidade? Por quê? E fico martelando na minha cabeça. E com outra pessoa, não tenho raiva de ninguém. Olha que engraçado. Exatamente. A gente precisa de uma autocompaixão, né? Te tratar como você trataria o outro. Não é vitimismo. Não, é autocompaixão, é diferente. A gente aprendeu isso com a Luciana Malini no episódio aqui de inteligência emocional. É super diferente. Vitimismo é você criar motivos ou criar desculpas por alguma coisa. Autocompaixão não, é você se tratar bem, entender, se acolher nas suas deficiências ou nas suas não performances perfeitas como você esperava. Isso. E Carla, a gente estava falando aqui da atenção plena. Então, como que eu consigo perceber os sinais que eu não estou tendo atenção plena? Porque você já falou dos benefícios, né? De ter uma atenção plena, o que você diferenciou. Mas assim, como perceber que eu não estou no meu momento presente? Isso é muito interessante, porque eu quase que eu julgaria falar que em 90% do tempo, nós que moramos numa cidade, que temos esse tipo de trabalho, esse tipo de performance, não estamos no presente momento. Como que você consegue perceber? Quando a gente está justamente fazendo uma coisa e pensando em milhares de outras. E isso você pode assumir na sua vida de duas formas. Primeiro, de uma forma natural. Buscar a cada dia estar presente onde você está. E parece engraçado que a gente fala, só no almoço ou só nisso, não. Numa escuta ativa. Às vezes você está conversando com seu cônjuge, com seu marido, Sim. Ele está falando um assunto que é importante para ele e você está pensando em outro. Mas você está ali respondendo, mas isso não é uma escuta ativa. Porque você não está dando atenção para aquele momento. Então você não está presente ali. E isso pode ser com o marido, com o filho, com tudo. Então eu acho que às vezes também falar assim, espera, agora só um minuto. Você volta para o seu presente momento e continua aquela condução ou aquela atividade que você esteja fazendo. Outra coisa que a gente consegue perceber, toda vez que você estiver com esse pensamento acelerado, volta. O que existe o agora? Porque na verdade só existe o agora. Sim. Não existe o amanhã. Então volte para o agora. Concentre no que você está fazendo e com o tempo vai vir um pensamento diferente. Não julgue, deixe ele ir e continue no seu presente momento, percebendo as emoções do momento, as texturas do momento, as cores do momento e as relações do momento.
Eu achei interessante que a gente estava conversando antes, a questão do almoço. Por que eu tô voltando sempre do almoço? Porque quando eu era criança, eu lembro que minha mãe ficava, menina, come, menina, porque eu muito devagar, eu comia muito devagar, muito. E hoje eu almoço assim, em 5 minutos, engolindo a comida. Só que aí eu tenho 5 minutos, eu vou fazer o quê? Eu vou prestar atenção no que eu tô comendo? Não, eu ligo lá minha série pra ver pelo menos 5 minutos de série. Ou seja, faço tudo errado. Aí quando o Carla falou o negócio do almoço, eu falei, aí você falou que a gente tem que observar as texturas do alimento, o gosto, e pensando naquilo até para melhor até a digestão, né? Porque aí você mastiga, porque a gente nem mastiga, a gente engole. Eu como dentista, a gente tem que mastigar no mínimo 20 vezes o alimento. Se a gente começa a contar, se a gente mastigar 10 é muito. Não, nem isso. Então assim, 20 vezes, só de você fazer isso, já vai dar um tempo para você estar aqui, né? E eu acho que a gente aprende muito com as crianças, porque eu acho que as crianças, elas vivem realmente o momento presente. Exato. Né? É incrível. Ontem eu tava brincando com meu sobrinho, meu afilhado, e assim, tô me dando conta disso, como que, assim, tudo é categorizado e vive aquilo naquela intensidade, depois é outra coisa. A gente tem que aprender com as crianças, hein? Não, e às vezes você fala, você chama. Ontem eu falei, Yasmin, faz não sei o que pra mim. E ela nada, ela tava fazendo o que ela queria fazer. Tá lá, Yasmin, você já fez o que eu te pedi? Não, mamãe. Aí, e continua fazendo, e não presta atenção. Aí eu falo mais bravo. Aí ela, calma, mamãe, não precisa gritar. Eu falei, não é filha. E tá lá no mundinho dela lá e coisa. E às vezes é o contrário, às vezes a gente precisa estar no nosso mundo e a gente não tá. A gente tá em vários mundos diferentes. Menos o nosso. Pensando em várias coisas diferentes. E já extrapolando um pouco, às vezes a gente fica pensando assim, talvez o que a gente pede para a criança para fazer naquele nosso tempo, às vezes não muda nada se fizer no tempo da criança. Exato. Às vezes, na maioria das vezes, não muda muito. Não muda. Só que como a gente tá num pensamento acelerado, o problema não é a criança ir ao banho agora ou daqui a 10 minutos. É o banho, mais o dormir, mais a roupa que você quer querendo lavar, mais o podcast que você tem que resolver, o post que você tem que fazer. Então, é a sua velocidade que a gente projeta. Então, mais empatia também é uma ideia, não só com colegas de trabalho, com as crianças, eu acho isso interessante. E desenvolver essa atenção plena numa gestão de pessoas, porque é isso que você disse. Cada um tem o seu tempo de processar. Eu acho que um bom gestor, um bom líder, ele consegue fazer essa leitura e consegue ter uma comunicação mais assertiva Com cada um. Com cada um, né? E fala pra gente, assim, quais são as dicas que você poderia... Eu estou curiosa, porque ela me disse que ela ia me ensinar uma técnica aqui, porque eu cheguei estressada por causa desse trânsito. E ela bem disse, olha, isso que acontece, você vai carregando ao longo do dia, né? E eu falei assim, não, eu não sou assim, eu vou melhorar. E você falou que você tem uma técnica, eu quero aprender essa técnica. É muito interessante que quando a gente estuda um pouco mais de atenção plena, de mindfulness, a gente tem, de uma forma bem generalista, dividido em 2 braços. Então, tem as técnicas informais e as técnicas formais. As informais são essas que tem grande evidência já e que é o que eu falei. Então, você está no almoço, preocupe-se no almoço. Você está conversando com uma colega num trabalho, preocupe-se com aquela conversa. Não fica preocupada com o carro, com a menina, com o dever de casa da criança. Preocupe-se no... Isso são as técnicas informais, que você já aumenta os hormônios do controle do estresse, melhora os hormônios de satisfação, de controle de ansiedade. As técnicas formais são baseadas em técnicas ensináveis ou protocoladas de meditação. O que é isso? Uma pessoa, um estudioso, né, do mindfulness, da atenção plena, pegou técnicas de meditação que eles desenvolvem muito no Oriente, separou de qualquer crença religiosa. Então, isso você pode aplicar independente da crença religiosa da pessoa ou da espiritualidade, e você consegue ensinar. E essas técnicas formais são técnicas que você para um momento para praticar essa técnica de meditação. E aí dentro das formais tem diversos tipos. E a gente aprende. Então tem algumas baseadas na respiração, outras baseadas na percepção de cada parte do corpo, outras baseadas no caminhar, e tem vários tipos.
E várias posições também. E basicamente, de uma forma bem simples, é você repousar a sua mente no presente momento, não julgar os pensamentos que vierem, deixar eles virem e irem e manter esse status, esse modelo de pensamento somente em você naquele momento. Isso por algum período, você consegue, assim, já foi provado de você fazer isso, todos os benefícios que a gente viu. Controla o estresse, controla a ansiedade. Então, a gente pode usar essas técnicas formais de duas formas, que eu falo. Uma forma preventiva, que é como se fosse um remédio que você usaria todos os dias. Então, todos os dias, um período do seu dia, você tira para fazer uma técnica de meditação formal. E aí você escolhe dentre as diversas técnicas a que você se adapte melhor. Cada pessoa se adapta de uma forma e de um posicionamento. Tem gente que gosta de ser sentado, tem gente que prefere deitar. Então, um momento do dia você faz. É como se você tomasse aquele remédio todos os dias que tivesse um controle de ansiedade e você tem um benefício a longo prazo. A segunda forma de uso que eu comentei com você é você usa em momentos de estresse. Então, depois que você aprende essa técnica, um dia mais agitado ou um momento estressor e você tem que voltar a si ou voltar à sua performance profissional, Sim. pessoal, você para 2 minutinhos, pratica uma técnica de atenção plena, uma técnica de meditação e você volta impressionantemente ao seu eu, a sua pessoa real, sem aquele todo estressor que veio te acarretando naquele dia. E quando você fala de não julgar, me explica, vem um pensamento, é eu não dialogar com esse pensamento? É você não desenvolvê-lo. Ah, entendi. Então, e não se culpar por ele ter vindo. Uhum. Isso é o mais importante. Ok. Então, quando você estiver fazendo técnica de meditação, vão vir. E no início vem muitos, Muito. porque a gente não aprende rápido. Vem e deixa aí. Se por acaso ele agarrar um pouco, não se julgue e não se frustre com isso. Deixa o pensamento, ele vai sair. Com o tempo, eles podem vir e ir muito mais rapidamente. E aí a técnica vai ficando mais eficaz. Você vai aprendendo melhor. Então você pode sentar, por exemplo, você disse para mim seria melhor deitada, mas eu vim de uma situação que eu não posso deitar. Então eu posso sentar, ajeitar minha coluna, pensar na minha respiração e aí os pensamentos acabam vindo e eu não faço nenhum tipo de diálogo com ele, deixo vivo, continuo focada na minha inspiração e expiração, 1 minutinho. 2 minutos. Ok, aí você já melhora, eu acho, que o fluxo sanguíneo, né? Tudo vai... Sabe o que acontece? Existem técnicas, você vai aprendendo, né? Uhum. E hoje em dia existem meditações guiadas e não guiadas. Uhum. E tem até aplicativos de celular. Eu Que tava você falando. interessante. Tem um que eu vejo, uma Etiopia, e algumas das técnicas para dormir que tem é justamente o que você falou, prestando atenção na respiração, e outras é prestando atenção nas partes do corpo. Vamos falar assim, vai relaxando o pescoço, relaxa os ombros, Isso. aí vai os braços, agora relaxa as pernas, porque aí você vai pensando em cada parte do corpo e aí você vai se focalizando em você e no momento presente, não é isso? Existem vários tipos. Essa pensando em partes do corpo é uma das que eu mais gosto. Acho que eu me adaptei na época que eu aprendi. Chama Body Scan, como se você estivesse fazendo um escaneamento do corpo todo. Você começa sentindo lá no dedo do pé, vai subindo pela coluna, cabeça e tal, e volta. Muito devagarzinho. Quando você pensar no calcanhar, você pensa nos dois, como que eles estão, quais são as texturas, o que ele está sentindo, está apertado, não está apertado. E aí vai seguindo a perna, o joelho, se você sente alguma coisa. Isso você foca a sua atenção totalmente ali. Você inibe os pensamentos de virem. Tem pessoas que preferem olhar a respiração. Então, você foca na respiração, só sentindo o ar entrar, a temperatura que o ar entra, a temperatura que o ar sai, percebe o seu corpo fazendo o movimento de respiração, isso você já consegue focar a atenção ali. E tem inúmeras outras. Tem caminhando. A gente teve uma convidada aqui que falou que a corrida, como que a corrida ela consegue ter a atenção ali naquele momento, nas passadas, porque são técnicas, né? É muito legal. Durante uma corrida é muito interessante. Tem alguns corredores, assim,
Atividade física, corrida, vai fazer bem pro corpo de qualquer forma. Certo. Mas você pode agregar duas coisas, fazer bem pro corpo e pra mente, assim, otimizado. Se você fizer uma corrida pensando que eu preciso acabar daqui a 1 hora, porque eu tenho que buscar menino na escola, porque eu tenho que isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que fazer supermercado, você não está praticando atenção na corrida. Mas o exercício físico, ele gera uns hormônios que ele automaticamente te coloca mais presente também. Principalmente exercício físico mais extenuante. Se você vê que você, às vezes, você está muito cansada de exercício, você não consegue pensar muita coisa, você só consegue pensar ali. Libera endorfina Libera. também. Então, se você conseguir agregar na sua atividade física, que nem sempre é extenuante, mas é uma atividade intensa, atenção para a atividade, você agrega muitos benefícios. Então, você está correndo, percebe o ritmo, perceba os seus contatos com o chão, o seu contato com o vento, com o ar. Perceba o ambiente, às vezes é um ambiente ruidoso, uma avenida, alguma coisa. Perceba o ambiente, isso você já consegue liberar o seu cérebro desses pensamentos, vamos dizer, tóxicos, de você ficar pensando em outras coisas. O mesmo numa academia. Você está na academia, eu tenho que acabar para fazer isso. Não, estou na academia, vou ficar aqui 1 hora treinando, vou pensar no meu treino. Mais consciência corporal durante o exercício. Já se sabe que a gente faz o exercício de uma forma mais bem feita, mais eficaz quando você faz consciência corporal, quando você faz a cadência correta, quer dizer, o tempo correto do exercício, você beneficia não só a mente como o corpo. Então, basicamente, você está fazendo uma coisa, coloque atenção naquilo, que você vai fazer melhor. E aí, voltando aqui no seu currículo inicial, você trabalha com dor. Me conta, porque eu acredito que tem uma relação muito grande com isso. E eu vou falar, porque me veio na cabeça aqui uma amiga muito querida, que eu sempre vejo ela muito acelerada. E eu sempre vejo ela reclamando de dor. É impressionante. E assim, ela vive cheia daqueles troços assim, mas assim, por exemplo, ela não consegue fazer uma caminhada sozinha. Ela treina com o personal, mas é o tempo inteiro conversando. Por exemplo, chega um final de semana, não consegue, por exemplo, ficar sozinha. Eu acho que desenvolver um pouco não é a solidão, é a solitude. Acho que isso faz bem para o ser humano, você desenvolver isso. Mas para você desenvolver isso, acredito que passa pela via da atenção plena. Passa. Às vezes não é muito fácil para as pessoas conseguirem ter momentos a sós com si mesmo. Isso requer um autoconhecimento, requer uma autocompaixão e um controle de ansiedade maior para a pessoa ter esse conforto estando sozinha. Mas na dor, como que foi a atenção plena que veio na parte da dor? Afinal, foi nessa linha profissional que eu busquei saber. Que interessante. Por quê? É sabido que o paciente com dor crônica, para ele melhorar, ele não adianta só tomar remédio e fazer procedimento. Ele precisa acrescentar na vida dele diversas interdisciplinaridades. O que é isso? Ele precisa ter bons hábitos de vida. É obrigatório que ele faça psicoterapia, atividade física e dentre outros. Sono de qualidade. Dentro da psicoterapia, aí que vem. Não é qualquer tipo de psicoterapia que resolve para a dor. Até quando eu comecei a fazer dor, eu nem sabia que existia mais um tipo de psicoterapia. Ou os psicólogos, eles têm linhas de tratamento. Isso eu sabia. Dentro das linhas de tratamento, que funcionam para o paciente com dor crônica são apenas 2. O que eu quero dizer que funciona? Que tem evidência científica. O que é ter evidência científica? Quer dizer que os trabalhos mostram que somente 2 tipos de psicoterapia ajudam o paciente com dor crônica. Quais são esses? Quero saber. Terapia cognitivo-comportamental e atenção plena. Mindfulness. A terapia cognitivo-comportamental, você precisa de um profissional psicólogo. A atenção plena, o mindfulness, você consegue aprender com quem é capaz no assunto e executar sozinho. Então isso, às vezes no dia a dia, é muito mais factível, muito mais fácil, porque você não precisa estar com um profissional sempre. E às vezes, pensando no Brasil, onde a gente mora, que nem todo mundo tem
acesso a um psicólogo que consiga fazer semanalmente, enfim, na frequência que necessita, se a pessoa aprende essa técnica, ela consegue trabalhar sozinha em casa e ter efetividade, funciona para o controle da dor dela. Então eu fiquei maravilhada com isso, porque eu falo que se a gente educar a população, é uma coisa que é de baixo custo. Porque a gente consegue executar não necessariamente. É claro que existe a atenção plena guiada, existe. Você continua tendo o profissional e algumas pessoas que podem se sentem bem como se fosse um personal trainer. Você tem gente que pode ter um personal trainer, treina com ele. Quem não pode ter, treina sozinha. Fazendo bem feito, um exercício físico bem feito sozinho, funciona do mesmo jeito. É a mesma coisa da atenção plena. Então, a pessoa aprendendo, ela pode fazer sozinha. Então, veio por isso, porque quando eu comecei a estudar, eu falei, gente, só terapia cognitivo-comportamental e mindfulness. E aí, eu comecei a ler estudos que em pacientes com câncer, a atenção plena melhorava dor, aumentava a sobrevida. Caramba. Então, a gente não está falando em pessoas ansiosas que têm dor músculo-esquelética. A gente está falando em pacientes que têm dor por câncer, que é considerado uma dor bem difícil de tratar. E a atenção plena consegue ajudar. Então, eu fiquei pensando, nossa, então isso ajuda a maioria das pessoas. É só a gente saber fazer e fazer bem feito. Não adianta a gente ter a arma e colocar numa gaveta e não executar. Aí é a mesma coisa de você pagar uma academia e não ir. Mas se você tiver a arma e fizer, você consegue muitos benefícios para o seu corpo, de controle do estresse, controle da ansiedade, melhora a qualidade de sono, melhora a dor, reduz infarto do miocárdio e diversas outras coisas. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem fibromialgia. A fibromialgia é uma doença que também ela é psicossomática, não é? Ou me recordo Hoje não. Hoje a gente tem um diagnóstico de dor assim. O paciente fala que tem dor, ele tem dor. A fibromialgia é uma doença real, que tem um componente emocional importante, mas ela é uma doença que dá uma dor real. O paciente sente dores realmente generalizadas, muitas vezes incapacitantes. Verdade. E é uma doença que responde muito bem a essas terapias não medicamentosas, como exercício físico, psicoterapia, alimentação, sono de qualidade, controle do estresse, hábitos saudáveis de vida. E o paciente com fibromialgia é comum e faz parte do quadro clínico que ele seja um paciente que, além de dor generalizada, ele tenha fadiga, ansiedade, alteração às vezes de memória, concentração, sono de péssima qualidade, dentre outras monte de coisas. Então, quando a gente faz só um remédio, o paciente às vezes não melhora tanto. Ele precisa às vezes rever todos os fatores da vida dele para ele realmente melhorar daquilo. E a gente tem casos maravilhosos, assim, que pacientes, quando gostaram de uma atividade física, praticamente zeraram a fibromialgia com quase nenhum remédio. E aonde que o paciente que quiser fazer essa meditação guiada, o que você indica? Então, onde que pode achar? Eu indico assim, tem de forma livre, né, na internet, tem um monte de cursos online. Tem vídeos, você pode aprender. Depois que você aprende, você pode fazer guiado por aplicativos de celular ou até em alguns vídeos online também. Você consegue fazer isso sozinho, quando você precisa de estar guiado. E uma dica que eu tenho, assim, para quem quiser aprender, é um livro que eu sempre indico para meus pacientes e vários depois vêm para mim e falam, nossa, Carla, obrigada por você me indicar. Que é um livro indicado para leigo, que foi escrito por um rapaz que era leigo e cético, e é esse livro que eu até trouxe para mostrar para vocês, que chama 10% Mais Feliz. E olha o que ele fala, olha. Como aprendi a silenciar a mente, reduzi o estresse e encontrei o caminho para a felicidade. Uma história real. E aí aqui tem uma crítica que fala que é o melhor livro sobre meditação para os não iniciados, os céticos e os curiosos. Ai, que legal. Então são livros realmente para quem quer aprofundar no assunto. 10% mais. E a imagem, ele é um copo meio cheio, meio vazio, né? Depende.
Ai, que Depende legal. do que você Que enxerga. enxerga. Então é um livro interessante. Além disso, tem cursos. Tem pessoas que dão cursos até presenciais. Foi o tipo que eu fiz. Eu fiz na época um curso presencial uma vez por semana de um rapaz fantástico. Ele não tá mais em Vitória. E ele voltou para os Estados Unidos. Ele deixou um outro rapaz que está fazendo, um outro profissional que está fazendo esse curso presencial. Eu sei que tem cursos online também. Então vai do perfil de cada um. Tem gente que é autodidata, aprende com vídeos. Tem gente que lê livro e começa já a conseguir fazer a atenção plena. Tem gente que gosta de fazer cursos. Bom, só o fato da pessoa se propor a ler um livro já é uma atenção plena, né? Porque você precisa estar ali focado no livro. Então, eu tenho uma certa dificuldade, mas tem os audiolivros. O que você Sim. acha disso? Tem algum problema, cara? Não, Não? se você prestar atenção, e é a mesma coisa. Porque eu tenho dificuldade de concentração em ler. Porque quando eu tô lendo, aí vem tanto pensamento na minha cabeça Pois é, que vem parece que eu não consigo Evoluir. evoluir a leitura. E aí começa a várias coisas virem, e aí eu acabo. Será que isso tem alguma coisa a ver com a via sensorial que a gente tem mais identificação para aprender? Cada um tem Certamente uma, né? cada um tem uma. Eu- Tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais pessoais. Então eu sou mais Pessoas- auditiva, será? Adjetivo. Falando de estresse, tem diferença do estresse para o homem e para a mulher? Com certeza! Conta Então, pra a gente estava conversando ontem, né? A mulher tem uma carga emocional de extratividades geralmente maior que o homem no seu dia a dia. Que, na verdade, eu já falei sobre isso, para mim, isso é uma cobrança velada sempre da sociedade, que você tem que dar conta de tudo, né? E a gente tem que dar, porque se a gente não der... Já contei aqui para uma vez, rapidamente aqui a história, que um dia meu marido não toma café, mas ele, coitado, ele quis fazer um café para mim. E aí, ele foi. Só que ele lá, ele ficava assim, Fabiane, cadê o pó? Aí, o pó tá não sei onde. Fabiane, cadê? Aí, quando eu vi, eu só tava deitada, mas na verdade quem tava fazendo o café, eu que tava, porque ele só tava... Então, isso acontece com as mulheres o tempo inteiro. Então, fala pra gente, tem essa diferença mesmo? Então, o que eu vejo é isso. Eu tenho até uma amiga que fala muito disso, dessa carga emocional extra que a mulher carrega no seu dia a dia. E isso é um trabalho que não é visto, nem reconhecido, e ele é meio escondido. Só que é um trabalho 24 horas /7. Barra 7. A escola liga pra quem quando a criança tem algum problema? Geralmente pra mãe. Qualquer coisa, geralmente é a mãe. A funcionária, quando tá precisando de alguma coisa de compra, geralmente pede a mãe. A esposa, né? A mulher. Então, isso é uma carga que a gente acrescenta a quê? Ao fato de ser mãe, que o pai é, ao fato de ser esposa, ao fato de ser profissional e tudo que o pai também é. Então, essa logística da rotina que a gente conduz, que eu acho que é com maestria, mas que a gente conduz no dia a dia, é uma logística que tem um peso, tem um estresse, tem um peso associado, porque são mais itens para você resolver. Então, eu acho que essa é uma diferença. E outra coisa, eu tenho a impressão de que os homens conseguem setorizar um pouco mais o pensamento do que a gente. Eles fazem menos pensamentos múltiplos ao mesmo tempo. Então, a gente está fazendo um almoço para uma criança, só que você está adiantando a roupa, pensando nisso, já ligou para encomendou o almoço, o jantar, ou já ligou para resolver a torneira que está vazando, você já fez tudo ao mesmo tempo. O homem não. Se ele para fazer um almoço para uma criança, ele está, na maioria das vezes, ali resolvendo aquilo. E o próximo passo ele vai dar daqui a pouco. Então, eu acho que esse encargo de pensamentos acelerados e de múltiplos pensamentos, que é um dos principais fatores ruins que dão prejuízo da nossa vida, quando você pensa em atenção plena, acho que a mulher tem um pouco mais. E às vezes a gente reclama que o homem faz isso. Por que ele não é rápido? Porque eu faço isso. E na verdade ele tá certo. Ele que tá A gente tem que certo. se controlar. Se a gente pensar em controle de estresse, ansiedade, às vezes, Gerenciamento. gerenciamento. E eles têm o tempo deles, né?
Então, assim, ó, agora cansei, tá na minha hora de descansar. Então, independente de tudo, vai descansar. A gente não tem esse independente de tudo. A gente não dá essa parada pra gente, né? O que você falou, que a mulher tem essa dificuldade de estar com ela, de estar, né, presente no momento dela. Por quê? A gente se culpa por não estar com filho. Se você tem filho pequeno, você acaba se culpando. Poxa, mas não tô com meu filho agora? Por que eu tô descansando? Eu precisava estar com ele. O homem não, deu hora de descansar, ele vai lá e descansa. Pronto, ponto e pronto. E a gente se vira nos 30, o tempo inteiro. Então, às vezes, essa parada, né, parada para respirar, para, né, se colocar no momento presente é importante também, durante o dia, né, ter esse tempo pra gente. E como é importante isso, né? Eu adoro aquela alusão, né, que todo mundo sabe, principalmente quem tem crianças pequenas, né? Que a gente fala que a mãe tem que ser igual às máscaras do avião quando caem, né? Vocês já ouviram isso? Sim. Então, quando caem as máscaras do avião por alguma pane, algum problema, qual é a primeira orientação? Você coloca primeiro em você, para depois você colocar na criança. Porque se por acaso não der tempo, morre as duas. Se você colocar na criança primeiro e não conseguir colocar. Então, na mãe, ou na multiprofissional, ou na multitarefas, uma mãe primeiro estável, bem, vai fazer bem a toda a família, inclusive as crianças vão estar melhores. Então, essa alusão é muito interessante, porque a gente sempre se doa, não só o seu tempo, quanto a sua atenção, sempre para a família, para os filhos. Mas quando você está melhor, você é melhor em todos os aspectos, como mãe, como esposa, como filha, como tudo. Olha que bacana o que você disse, né? Nós distribuímos a nossa atenção para o nosso núcleo familiar, para o que está no nosso entorno aqui. E, na verdade, o convite que você está fazendo hoje é para a gente desenvolver essa atenção para a gente, no nosso tempo presente, identificar que tem momentos que a gente precisa ter a pausa estratégica, parar, respirar, faça as coisas no seu momento, porque na maioria das vezes aquele excesso de preocupação que a gente tem, as coisas não acontecem. Você fica preocupado com uma coisa e aquilo simplesmente não acontece. É só uma preocupação que você tem, você está se ocupando a sua mente, gerando um fator estressante ali por algo que na maioria das vezes não acontece. Exato. Eu tenho que ler esse livro aí, ó. 10% mais feliz de Dan Harris. E você percebe na sua caminhada que isso tem... Me responda, é curiosidade minha. Você acha que isso tem a ver com essa consciência de atenção plena? Ela se desenvolve de uma forma natural com a maturidade ou isso não tem nada a ver? Acho que não. Não tem nada a ver? Acho que de natural com a maturidade, não. Eu acho que a gente precisa guiar isso. Ok. Eu vejo muitos casos de mulheres mais velhas que, por não conhecimento, não guiar, e elas têm muitos problemas deletérios no futuro. Não só de saúde, dor, que eu vejo muito, mas também de relações interpessoais muito desgastadas. Tanto com filhos, quanto maridos, filhos de adultos, né? Então, e o principal, uma mulher desmotivada da vida, sem propósito, às vezes muito decepcionada com a vida ou com ela mesma, que ela não consegue performar o que ela quer. É verdade. Então eu acho que quando a gente consegue ter consciência disso e desenvolver essa área, acho que é mais benefício do que só esperar, com a maturidade tudo vai ficar bem. Não, eu vejo muitas mulheres assim, bem maduras que não desenvolveram e que sofrem, não por isso só, mas sofrem de diversos fatores que eu acho que poderiam ser melhor ajustados se elas tivessem consciência disso no início e estarem desenvolvendo a longo prazo. Então, a atenção plena seria, a gente pode fazer ela preventivamente. Deve. Entendeu? Começar cedo. Porque igual que eu falo do Botox, né? Que o Botox, todo mundo acha que o Botox é pra tirar as rugas que estão lá. Não, o Botox ele é preventivo. Você faz o Botox antes que as rugas marquem. Porque se você deixar para tirar as rugas depois que elas estão marcadas, às vezes o Botox não vai resolver. Sim.
Então, eu acho que a mesma coisa se aplica com a atenção plena. Se você começa, desde nova, a organizar seus pensamentos, a ter esse momento de encontro com você mesma, né? De prestar atenção nesse momento presente, todos os dias, já Já é muito. é bastante. E assim, Carla, pelo que eu estou entendendo, a atenção plena, ela é um caminho mesmo do autoconhecimento. Pode ajudar. Pode ajudar, porque uma pessoa, quando ela começa a focar no momento presente, ela começa a perceber melhor as emoções, os sentimentos, e aí ela começa a se conhecer Sim. melhor, e aí ela consegue ter o autocontrole. O autocontrole no seguinte sentido: opa, isso aqui movimentou alguma coisa estranha dentro de mim, não é hora de falar, talvez, sabe? Você acaba Sim. desenvolvendo esse autocontrole. Olha que Sem interessante. dúvida. Adriana, você falou uma coisa muito interessante, de começar cedo. Eu vou um pouco além. As escolas do Oriente já colocam atenção plena como uma disciplina desde a educação infantil. E mais recentemente, talvez nos últimos 10 anos, as escolas dos Estados Unidos, do Ocidente também, e que olha que curioso, o Daniel, meu filho, bem na época que eu estava estudando, ele estudava numa creche pequena e eles tinham um momento com uma professora de yoga, que na época eles faziam uma atenção plena guiada para criança. Ele tinha 2 aninhos na época. Que legal. E eles faziam. Claro que é super lúdico, Sim. mas já vai ensinando. E existem técnicas de meditação de atenção plena para crianças. A gente consegue ensinar. Olha que legal. Eu usei muito na pandemia, Uhum. quando ele era dessa idade, acho que ele tinha feito um pouco na creche antes, eu tentava ver na internet como fazer, eu usei com ele algumas vezes. Porque Durante a eu já pandemia. vi também que tem meditação guiada e tem separado para meninas e para meninos. Eu já peguei no YouTube vídeo para ouvir na hora de dormir, para colocar para Yasmin. Então, assim, que bom, né? Desde criança você pode, porque hoje a criança também tem esse pensamento acelerado. Sim. De estar lá É passando aquela- vídeo. No YouTube, minha filha tá com 9 anos, mas tá gostando de ver vídeo de coisas de maquiagem. Em vez de pegar um tutorial de maquiagem no YouTube, não, é os shorts, que é rapidinho. É rápido. Eu falei, minha filha, você não vai aprender a fazer maquiagem. Você vai ver a maquiagem pronta. Por que você não pega coisa pra você aprender como faz? Então, assim, tudo é acelerado, né? Tudo é rápido. Que é o resultado rápido, é imediatismo. E isso é assunto para um outro momento. Nossa, já é um outro podcast. Que a gente vai falar sobre comparação. Então, o outro momento essas crianças estão muito expostas a uma descarga de dopamina. Uhum. O que é isso? Um prazer rápido, imediato. Isso vem desde os desenhos infantis, desde os vídeos que eles assistem. Certamente. Então, eles vão criando essa necessidade de uma dopamina. Um condicionamento. E isso, a longo prazo, tem sido como se fosse um vício de droga. Uhum. Então, já se sabe hoje que os estudantes têm uma atenção na aula muito mais encurtada. Existem algumas faculdades que estudam essa questão de jovens, de adolescentes ou jovens, que eles põem o professor falando e colocam um videozinho com luz, mexendo, com algum bonequinho sem som, porque a pessoa olha para ali e já faz essa descarga interna de dopamina e consegue aumentar um pouquinho o período de atenção ao professor. Caramba! Então, esse estudo está muito além do que a gente tá falando, entendeu? Aí a gente já tá falando sobre essa questão das crianças expostas à dopamina muito cedo e acaba sendo uma geração necessária de prazer rápido. Isso se torna muito perigoso quando você pensa em um possível experimentar drogas na adolescência. Porque a criança já está acostumada a prazer rápido. Ela já tem a resposta à dopamina. E aí, se ela for exposta, né? Se ela está exposta, essa resposta vem mais rapidamente Aí pode se do que viciar. antes. Olha que perigo. Ai, gente, o papo tá muito bom, mas nós já estamos iniciando outro assunto. Outro assunto. Vamos partir para o final, pra gente. Eu queria, Carla, que você deixasse uma mensagem aqui para todas as mulheres que estão nos assistindo. Essa mensagem vai chegar traduzida em todos os lugares do mundo, pela internet, em todas as línguas. Vai estar lá na Torre Eiffel, vai estar na Times Square,
vai estar na Ponte de Londres, vai estar em todos os lugares do mundo traduzida. Uma frase. O que você poderia deixar para as mulheres que estão nos assistindo? Eu acho que seria: ame-se e seja feliz. Olha, muito bom. É. Quando você se ama, você ama mais os outros. Exato. E a gente tá aqui para isso, só para compartilhar amor, produzir amor e ser feliz. E Quando amar, você é feliz, você faz o outro feliz. Exato. Primeiro você. e o amar, ele é uma dedicação. Então, quando você se ama, você dedica atenção para você. Isso é muito legal. Então, você é isso. Ó. E você bem, você é melhor. Fala pra gente as suas redes sociais pra gente seguir. É doutora Carla Caspar. Doutora e- Ponto. Doutora.Carla Caspar. Instagram. Né? E sigam também o Pod Mulher, Isso. que está no YouTube. Toda quarta-feira, às 20 horas, a gente tá lá com um episódio novo. Sigam a gente. Beijos pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada.